Graça e paz, queridos irmãos, você que está acompanhando o nosso culto desta noite, que Deus te abençoe ricamente. Um dia muito especial para a Igreja do Senhor. O dia que nós celebramos a vida em Cristo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo nesta noite, que você dê total liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que Ele fale com você, para que Ele possa nessa noite, neste lugar, trabalhar profundamente no seu coração. Que todas as suas atitudes nessa noite, o seu culto seja oferecido como gratidão, como louvor por aquilo que Deus tem feito na sua vida, pela forma como Deus tem te abençoado. Que Deus te abençoe ricamente. Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Estamos aqui nesse domingo de Páscoa agora, que nós viemos adorar ao Senhor hoje, amém? Nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus e nós viemos adorar a Ele hoje, amém? Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Neste mês de março de 2021, nós seguimos a Agenda Batista de Missões Mundiais. Viva o poder de transformar. Nossa divisa é 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Nós cremos que o Evangelho, que Jesus Cristo, é o poder para transformar. A Agenda Batista de Missões Mundiais é, antes de tudo, uma agenda de Cristo, uma agenda dos cristãos. E todos nós sabemos que essa agenda, ela tem 3 pilares. O pilar da oração a favor desses missionários que estão no campo, que estão à frente, levando a boa nova do Evangelho, sendo luz na escuridão por toda a face da terra. Esse trabalho, ele também depende da manutenção de cada membro, de cada igreja,
que com a sua pequena ou grande contribuição faz uma imensa diferença para o soldado que está à ponta. E também a motivação para que cada igreja, para que cada casa, semeie o ID de Jesus Cristo nos corações. Senhor, neste momento, Senhor, nós agradecemos a Ti por essa grande comissão que o Senhor deu à sua igreja, de complementar o seu ministério, de peregrinar pela face da terra, levando a Tua palavra, levando a boa nova do Evangelho, a luz que ilumina as trevas, que liberta os cativos, que transforma as famílias, que muda uma comunidade, que muda toda uma sociedade. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, que o Senhor esteja abençoando, guardando todos os missionários que estão como soldados bravos e corajosos na linha de frente, tendo deixado toda uma comodidade para pregar a Tua palavra. Que o Senhor esteja guardando e protegendo as famílias desses missionários, e que haja provisão, e que o renovo do Teu Espírito Santo dê a eles a ousadia de pregar com autoridade. Em nome de Jesus, que o Senhor
também dê coragem à tua igreja, coragem para preparar-se, preparar os seus filhos, preparar a cada um para ser missionário, aonde quer que esteja, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade, em todos os confins da terra. E que o Senhor também dê a ousadia e a fé de contribuir para que esse trabalho tenha seguimento. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém. Feche seus olhos agora, esteja com o Senhor, adore ao Senhor. É tudo para Ele, por Ele. E que nós venhamos adorar ao Senhor verdadeiramente hoje, amém? Mesmo estando longe, que nós venhamos realmente dar o nosso coração nesse momento difícil. Nós venhamos adorá-lo, lembrar dele, sempre. Amém? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre.
céu azul, de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso o bosque e florestas, ouvindo a brisa e o pássaro a cantar, e vejo além montanhas e colinas, o teu poder ao mundo proclamar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim eu for ao céu subindo, então verei a glória do Senhor. Adorarei com meu amor infindo a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão, expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morreu.
Louvado seja o nosso Deus. Eu quero ler com você neste momento a palavra de Deus, para que assim possamos meditar naquilo que Deus tem para falar comigo e com você. O texto que iremos ler está em Mateus capítulo 27, verso 29. Ele diz assim, a palavra do Senhor diz assim: E tendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. No tempo em que nós estamos celebrando a Páscoa, é muito importante que nós possamos fazer uma análise bíblica daquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. E hoje eu quero pensar sobre o tema O Rei da Coroa de Espinhos. O dono de todas as coisas, o Criador do mundo, o Rei dos Reis recebeu uma coroa diferente. Momentos antes da sua crucificação, a palavra de Deus diz que os soldados decidiram zombar daquele que é o Rei dos Reis. E eles pegaram uma coroa de espinhos e colocaram essa coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E o nosso Rei, o dono de todas as coisas, o Senhor da nossa vida, naquele dia recebeu por escárnio uma coroa de espinho. A coroa, ela é um ornamento para a cabeça utilizada como símbolo de legitimidade, como símbolo de realeza. A coroa é utilizada pelos grandes monarcas, é usada por integrantes da nobreza, e representa o poder, representa a vitória, representa o triunfo, a honra, a glória. Em alguns lugares, era oferecido para as pessoas que se destacavam como atletas. A coroa é o sinônimo do poder, da riqueza, da glória, da autoridade, do domínio, da autossuficiência, do respeito. E essas coroas, geralmente, eram produzidas com as mais caras pedras preciosas. Reis como Salomão, como Dário, como Herodes, generais como Napoleão, como Júlio César, atletas, soldados romanos, campeões olímpicos também receberam belas e lindas coroas. E todas essas coroas eram coroas de alto valor. Mas essas coroas hoje, muitas delas não existem mais. E muito menos os seus donos, que também já não existem mais. Elas se acabaram com o tempo. Estão perdidas, guardadas em museus. Todos estes grandes homens da história que receberam as suas coroas não suportaram o tempo, não suportaram a morte. Mas a Bíblia fala de um homem que usou uma coroa de espinhos, uma coroa muito diferente das coroas dos grandes homens da história, uma coroa sem valor, uma coroa sem beleza, uma coroa que foi colocada na cabeça daquele homem como escárnio e somente como escárnio. Uma coroa de espinhos. Se aqueles espinhos pudessem falar e expressar a angústia daquele homem, no cérebro de um homem inocente como Jesus. Jesus foi humilhado. Jesus foi tido como um homem derrotado. Jesus, naquele momento, meus queridos irmãos e visitantes, na concepção daqueles soldados, ele não passava meramente de um mercenário, de um homem sem valor, de um homem sem autoridade. Mas Jesus tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Jesus tem todo o poder sobre todos os reinos, sobre todos os homens, sobre toda a humanidade. Mas mesmo assim,
O Rei dos Reis recebeu essa coroa de espinhos. E apesar da coroa de espinhos, de todo o sofrimento, a Bíblia ainda diz que para continuar o escárnio, cuspiram no seu rosto. A Bíblia ainda diz que ele foi chicoteado. E apesar de tudo isso, Jesus ainda venceu. Tudo que ele suportou, tudo que ele fez por amor. Jesus foi humilhado, Jesus foi maltratado, mas tudo aquilo que Jesus recebeu, ele fez por amor. Tanto é que a Bíblia, ela vai nos mostrar que em nenhum momento na Bíblia, Jesus abriu a sua boca para falar absolutamente nada, a não ser orar por aquelas pessoas que faziam tudo aquilo que eles estavam fazendo. O rei, o dono de todas as coisas, que recebeu uma coroa de espinho, que tudo suportou no nosso lugar, sofreu o que nós merecíamos, inclusive a coroa de espinho. Quem merecia essa coroa de espinho foi eu e você. A Bíblia, ela retrata esse ato de amor de Cristo como graça. E você sabe o que significa graça? Graça significa um favor imerecido. Significa que eu e você não merecíamos o amor de Jesus. Mas mesmo sem merecer o amor de Jesus, Jesus foi humilhado, Jesus foi maltratado, porque Ele nos ama. E é por isso que a palavra do Senhor diz que em nenhum momento Jesus abriu a sua boca para falar absolutamente nada. Porque o ato sacrificial de Jesus era um ato de amor. Ele pensava em mim, ele pensava em você, ele pensava em todos nós. Nenhuma coroa humana é capaz de se comparar à realeza de Cristo. Nenhuma coroa humana. Ricardo, coração de leão, rei da Inglaterra, ele tinha uma coroa tão pesada que precisava de 2 homens para segurar na sua cabeça. A rainha Elizabeth tem uma coroa que vale 20 milhões. Mas se você juntar essas 2 coroas, elas não valem um tostão em comparação à coroa que Cristo usou por amor a todos nós. Apocalipse capítulo 19, verso 12. A palavra de Deus vai falar sobre muitas coroas. Vai falar que Jesus tem muitas coroas. A palavra de Deus vai dizer que Ele tem a coroa da justiça, que Ele possui a coroa da glória, que Ele tem a coroa da vida, que Jesus tem a coroa da paz, Ele tem a coroa do poder. Mas de todas essas coroas que Jesus possui, uma é a mais querida de todos. É a coroa que não foi fabricada com ouro. É a coroa que não foi fabricada com prata, com dinheiro, com recursos. É uma coroa que não é coberta de joias. Essa coroa foi formada pelas mãos de um mestre artesão. Essa coroa foi formada depressa, pelas mãos rudes de um soldado romano. Esta coroa não foi colocada na cabeça de Jesus numa cerimônia de honra e glória, mas ela foi colocada na cabeça de Jesus num ato de humilhação. Esta é a coroa de espinhos que Jesus usou por mim e por você. É impressionante sobre esta coroa, a coroa que Jesus escolheu para ele, é que de todas as coroas que ele podia ter escolhido, esta não pertencia a Jesus. Esta coroa de espinhos que Jesus escolheu, ela era minha. Ela era sua. Você merecia usar esta coroa, nós merecíamos usar essa coroa.
Eu e você merecíamos sentir os espinhos. Eu e você merecíamos sentir o sangue descendo pelos olhos, pelos ouvidos. Mas Jesus, Ele ofereceu a sua vida. Ele colocou o seu próprio corpo. Ele sentiu todas estas dores para que eu e você não precisássemos passar por esta dor e por esta humilhação. Ele tomou a nossa causa. Ele tomou a nossa coroa. E a coroa que Ele nos oferece hoje é a coroa da vida eterna por causa do seu poder, por causa do seu amor. Jesus é tão amoroso que Ele nos alcança com este amor grandioso e este Deus soberano, o Rei da coroa de espinhos, que fez tudo por amor. Geralmente há um sentimento no coração de todo rei, de toda autoridade. O sentimento de superioridade. O sentimento que tudo está sobre o poder e a ordem desse rei. Mas o que nós encontramos na pessoa de Jesus é um sentimento de humildade, é um sentimento de humilhação, é um sentimento de rendição, é um sentimento de amor, é um sentimento de entrega, é um sentimento no qual de fato Jesus demonstra o porquê Ele veio a este mundo e o porquê Ele viveu entre nós. Quando nós olhamos o texto da palavra de Deus, nós encontramos e entendemos que eles queriam mostrar que com a coroa de espinhos, Jesus era um derrotado. Eles não entendiam que para ser vitorioso na cruz, Jesus não tinha que matar, mas Ele tinha que morrer. Por mim e por você. A vitória de Cristo na cruz não era o sangue de outras pessoas. Todas as guerras que os reis, que os grandes promoviam, era com o intuito de derrotar o outro, de derramar sangue do outro. Mas a guerra enfrentada na cruz do Calvário por Jesus foi diferente, porque todo o sangue derramado foi o próprio sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na coroa não tinha diamantes, não tinha ouro, mas tinha algo de muito maior valor. Tinha o sangue de Jesus Cristo, que não tem valor que se compare a este sacrifício. O sangue que liberta, o sangue que purifica, que santifica, que restaura, é o sangue de Jesus Cristo, o sangue poderoso. Nenhuma coroa, por mais valiosa que seja, teve um rei que usou, que deu a sua própria vida pelos seus servos, para que os seus servos pudessem ter vida, a não ser a coroa de espinhos, o rei da coroa de espinhos, Jesus. O homem que usava a coroa de espinhos. O livro de Apocalipse afirma, que ele tomou a chave da morte do inferno. É esse rei da coroa de espinhos, com tamanha autoridade, com tamanho poder, que tomou as chaves do inferno, porque ele tem autoridade sobre todas as coisas. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é o que a palavra de Deus diz. Dentre todas as coroas, a de ouro, a de diamante dos atletas, a de espinho tem a maior glória que poderia existir sobre a face da terra. Foi pelos espinhos que o sangue de Jesus passou, lhe dando maior valor.
Ele poderia usar a coroa que quisesse. Jesus é dono de todas as coisas, do valor que Jesus quisesse. Mas Jesus quis mostrar a sua humanidade, que da coroa de espinhos sai a experiência para entender a dor e aprender. Ele venceu para que você vença. Ele morreu para que você viva. Ele se entregou para que você seja transformado pelo poder do sangue de Jesus. Ele usou a coroa de espinhos para nos dar a maior glória que o homem poderia ter na face da terra. Ao consumar esta vitória na cruz do Calvário, uma nova coroa veio sobre a sua cabeça. Agora, a de espinho é substituída pela coroa da glória, da majestade do Filho de Deus, do Criador de todas as coisas. Agora, Jesus foi coroado como Senhor, como Deus de todas as coisas. A coroa que Jesus usou na cruz tinha a nossa medida, especificamente a nossa medida. Ela foi feita para nós. A dor era nossa, a agonia era para nós, as palavras de maldição eram para nós, e também eram nossas. Mas mesmo assim, Ele usou essa coroa para nos dar salvação, para abençoar a minha vida, para abençoar a sua vida, para mostrar que o rei da coroa de espinhos, ele nos ama. O que é Páscoa para você? Talvez você diga assim: pastor, para mim Páscoa é aquele momento feliz que nós temos entre famílias, que troca chocolates, não é? Que a gente abençoa, que a gente entrega um presente, um chocolate para alguém. Páscoa é muito mais do que isso. A Páscoa significa libertação. E sabe onde você pode encontrar libertação? Em Jesus Cristo. A libertação do vício, das drogas, a libertação de todo o pecado que você possa imaginar é em Jesus. A libertação da ansiedade, a libertação da preocupação, a libertação do poder do pecado que tem tirado a alegria do seu coração, ela está em Jesus. O Senhor Jesus é soberano, o Senhor Jesus é poderoso. O sangue derramado na cruz do Calvário tem um alto valor para mim e para você. O sangue derramado na cruz do Calvário foi um sangue derramado para lhe trazer libertação. A cruz que Jesus trocou, ele poderia ter toda a glória deste mundo, porque ele é dono de todas as coisas. Sabe o que me impressiona em Jesus? É que desde o seu nascimento, numa simples manjedoura, até a sua morte, Jesus demonstrou a sua humildade e o seu amor para com o homem. Jesus veio a este mundo como uma pessoa humilde, e ele morreu como uma pessoa humilde, e ele ressuscitou como o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Até o túmulo de Jesus, aonde ele foi colocado, era um túmulo emprestado de um homem rico daquela cidade. Mas no domingo, quando aquelas mulheres chegaram naquele túmulo, para cuidar do corpo de Jesus, naquele jardim, elas encontraram o que jamais elas poderiam imaginar, porque nenhum discípulo ainda havia entendido a mensagem de Jesus. Quando Jesus disse: olha, eu morrerei, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando aquelas mulheres chegaram naquele túmulo,
E elas encontraram aquela pedra removida, e sobre ela o anjo que falava com aquelas mulheres. Elas puderam entender que naquele momento Jesus se despiu da coroa de espinhos. E Jesus agora foi coroado como o Rei da Glória, o dono de todas as coisas, que venceu a morte para nos dar vida e vida em abundância. Logo depois que Jesus ressuscitou, ele ainda ficou um tempo com os discípulos. E uma das cenas mais lindas da palavra de Deus é quando Jesus se ascende aos céus, quando Jesus sobe aos céus. E Jesus olhando para aqueles discípulos, Jesus diz assim para aqueles discípulos: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar a casa do meu Pai para receber vocês. Sabe por que você pode ir para a casa do Pai? Porque Jesus derramou todo o sangue, Ele se sacrificou por amor a mim e a você. Você só pode entrar na casa do Pai porque Jesus, Ele assumiu as nossas dores, as nossas humilhações, os nossos pecados. E Ele se derramou naquela cruz como um amor imenso, para que eu e você pudéssemos chegar até a casa do Pai. Talvez algumas pessoas perguntem assim: como é que eu consigo ir para o céu? Talvez a pessoa diga assim, pense assim: não, eu vou para o céu se eu for bonzinho, se eu distribuir muita cesta básica, se eu fizer boas obras. Sabe o que a Bíblia diz? Que a salvação é pela graça de Deus, não por obras, para que o homem não se glorie. Se a salvação fosse por obras, você poderia comprar a salvação. Mas ela não é por obras, ela é pela graça de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que eu e você não pudéssemos comprar essa salvação, porque essa salvação já foi paga, e ela foi paga na cruz do Calvário. Portanto, Jesus disse em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único meio de chegar até Deus, a única forma de você chegar até a casa do Pai, é pelo único caminho que existe, e esse caminho é Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, houve alguns fenômenos naturais. A Bíblia diz que houve terremotos. No último suspiro que Jesus deu, e Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, houve terremoto. Mas houve um acontecimento que é extraordinário. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Você sabe o que significa o véu do templo? O véu do templo simbolizava o distanciamento que o homem tinha de Deus. O véu do templo simbolizava que o homem estava separado de Deus. Ninguém poderia chegar até Deus senão por meio de sacrifícios. Mas aí quando Jesus diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o véu do templo se rasgou. E Deus estava nos dizendo: a partir de agora, o homem tem livre acesso à presença de Deus pelo sacrifício de Jesus. Não há mais separação do homem e Deus.
Agora você pode se chegar na presença do Senhor. Agora, neste momento, você pode abrir a sua boca aí no seu lar, na sua casa, e você pode dizer para Jesus: Jesus, me perdoe pelos meus pecados. Jesus, eu quero ir para o céu. E eu entendo hoje que o único caminho para eu chegar até o céu é por meio do Rei da coroa de espinhos, o Rei Jesus Cristo, que no maior ato de amor da história da humanidade, viveu entre nós, morreu na cruz do Calvário, e para demonstrar o seu poder, a sua realeza, a sua autoridade, ele ressuscitou no terceiro dia. É este Jesus que nesta noite eu quero lhe apresentar como o único caminho para chegar até Deus. Você pode fazer boas obras, é bom. Jesus disse que é muito bom, é melhor dar do que receber. Você pode procurar ser bonzinho, tentar fazer as coisas certas, isso é bom. Deus te criou para isso. Isso é a essência de Deus. Mas eu lamento te dizer que mesmo assim, você não terá um lugar no céu, se você não for pelo único caminho. O único caminho é Jesus Cristo. O caminho é o caminho do Rei da coroa de espinhos. O Rei que se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de todo o seu poder, para colocar a sua vida, derramar o seu sangue. Há um grito de Cristo na cruz do Calvário. E é o grito da vitória para mim e para você. Quando Jesus morreu, ele gritou: está consumado. O que Jesus estava dizendo? Está tudo pago. O que Jesus estava dizendo é que a coroa de espinho que deveria ser minha e sua, ele usou. Que o sacrifício feito na cruz do Calvário, ele se fez. Ele é o sacrifício vivo, que se colocou naquela cruz com o seu corpo, que se derramou em sangue, em lágrimas, olhando para aquela multidão que gritava: crucifica-o. Mas mesmo aquela multidão gritando: crucifica-o, Jesus exalava amor. Talvez você pense que você não mereça o perdão e o amor de Deus. E de fato, se nós olharmos para a nossa vida, se nós olharmos para a nossa condição, nós vamos entender que nós não merecemos. Mas se nós olharmos para Cristo, a fonte da nossa salvação, porque dele vem a salvação, nós entenderemos o amor de Deus. O amor de Jesus Cristo é a graça, é um favor de Deus imerecido por mim e por você, que está disponível de graça. Você não precisa fazer nada, você não precisa pagar nada, você simplesmente precisa entender, se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus Cristo. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. É celebração da vida em Cristo Jesus. O Jesus que nós servimos não é aquele Jesus que está pregado no madeiro, ele não está. O Jesus que nós servimos é aquele que, se você achar a cruz de Cristo, você vai encontrá-la vazia. Que se você for em Israel, no túmulo onde estava o corpo de Cristo, ele estará vazio. Sabe por quê? Porque naquele lugar, o corpo de Cristo não está mais, porque ele ressuscitou. Você quer ir para o céu? Você quer receber esse Jesus como seu único e suficiente Salvador? Faça essa oração comigo agora, em nome de Jesus. Deus, obrigado. Obrigado por este amor tão grande.
Obrigado, Deus, porque o ato sacrificial do Senhor, Deus, ela transcende toda a compreensão humana. Obrigado, Deus, porque não é os nossos méritos, não são as nossas atitudes, os nossos atos que nos garantem um lugar na casa do Pai, mas é meramente a graça do Senhor. É meramente o amor do Senhor. E neste momento, Deus, o teu sangue que é fiel, que é justo para perdoar, para purificar todo e qualquer pecado que exista. Neste momento, Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor visite essas pessoas que estão orando comigo e que neste momento fizeram um propósito diante do Senhor, o propósito de se entregar, o propósito de ter a sua vida mudada, o propósito de ter a sua vida transformada. Deus, neste momento, derrame o teu sangue sobre cada um deles, de tal forma que eles se sintam agora salvos e prontos para ir para a casa do Pai. Que haja uma entrega verdadeira, Deus, assim como o Senhor se entregou por nós, que nesta noite nós nos entreguemos ao Senhor totalmente e reconheçamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Nos abençoe, Pai. Faça com que nós olhemos para a cruz do Senhor diariamente e nos alegremos pelo teu sacrifício e reconheçamos que tu és Deus, o Senhor é soberano e amoroso. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre o teu povo espalhado sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Lembre-se, o Rei da coroa de espinhos te ama e Ele fez tudo isso por você. Que Deus te abençoe.